Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast LeaderMed, em que estamos aqui com a doutora Tainá e já falamos sobre código de conduta e regulamento interno. Eu sempre erro a questão, não é regimento, tá, pessoal? É regulamento, não é isso, doutora? É isso mesmo. E daí, no meio desses episódios, que inclusive se você não assistiu, volta lá para assistir, vem um tema muito importante: contratos personalizados e a sua importância. E aí, doutora, o que são contratos personalizados? Contratos personalizados, o nome já diz, né? Personalizar. Você personaliza de acordo com o que você precisa. Então, é importante qualquer contrato ser personalizado, né? É diferente de que você pega lá no Google, né? Muitos empresários acabam, né? Por questão de valor mesmo, procura lá no Google e não consegue personalizar. Por quê? Porque o contrato precisa ter a finalidade para a qual ele está sendo feito. Então, personalizar basicamente é isso. E hoje em dia, além disso, tem algumas ferramentas utilizadas que é o Visual Law. Não sei se o doutor conhece. Não, nunca escutei. Visual Law é uma maneira mais atrativa de visualizar o documento. Então, é utilizado por meio de símbolos, todos, né, por meio de um programa específico, para que fique mais fácil a visualização para a pessoa que tiver, né, conhecimento do contrato e consiga cumprir. E quando você fala de contrato personalizado, pode ser tanto entre CNPJs, como com o trabalhador, como com o prestador de serviço? Exatamente, é todo tipo de contrato. Todo tipo de contrato. A função de qualquer contrato, eu tenho para mim que deve ser objetivo e tem que ter claro a função de cada pessoa dentro da relação. Então, é imprescindível que o objeto do contrato esteja bem especificado todas as funções, principalmente quando ocorre uma prestação de serviço. Por quê? Porque daí não existe aquele ruído, né, dentro do que foi negociado. Então é importante colocar todo o trabalho que vai ser feito e também deixar de modo claro. E como que se inicia esse processo na prática? Na prática, a pessoa quando me procura para fazer um contrato personalizado, eu verifico quais são os requisitos da negociação, né? Por exemplo, é um contrato de prestação de serviço, eu preciso verificar quais são os requisitos. Tem empresa que, né, tem prestador de serviço, mas não quer caracterizar como se fosse funcionário. Então eu preciso tirar, né, as possibilidades, os requisitos da CLT, que são previstos, que é a habitualidade, pessoalidade, subordinação, para que não seja configurado uma relação de emprego. Então eu verifico a necessidade de cada caso. E não é simplesmente só criar o contrato, né? É orientar, no seu caso, o seu cliente, o que pode e o que não pode ser feito no dia a dia. Exatamente. O contrato é uma das fases, né? Mas principalmente você precisa prestar, né, uma consultoria daquilo que está sendo feito. Porque por mais que tenha um contrato, o que vale na Justiça do Trabalho é a habitualidade, que é a prática correta da situação. Prática efetiva, Exato. Vamos dizer assim. Até porque muitas vezes pode ir um perito lá e vai identificar se aquilo é verdade ou se não é. Não é isso? Exatamente. Ele vai verificar que tem os requisitos de uma relação de emprego e, consequentemente, a empresa vai vir a ser condenada. Então, é importante, quando se tem, né, uma relação de emprego, tipo prestação de serviço, que muitas empresas acham que por ter um contrato está livre de uma ação trabalhista. Não, porque ela é de acordo com a prática empresarial, né? A legislação trabalhista, ela atua de forma prática com a legislação, com a relação. Então é importante que seja os dois em conjunto, tanto o contrato como também a questão da prestação em si. Entendi. E, por exemplo, a LeaderMed vai contratar a doutora Tainá. Você vai ver o que a gente tem primeiro de documento, é isso? Isso. Eu verifico os documentos, faço toda uma revisão. Né? Faz uma auditoria. Uma auditoria interna, né? Verifico toda a documentação que você tem. Assim, muitas empresas, via de regra, nem têm documentação, mas as empresas que já têm documentação, eu verifico e faço uma reformulação de todos os contratos. Então, eu verifico a negociação, né, de cada situação e faço uma reformulação personalizando cada tipo de relação. Com base no objetivo daquele contrato. Com base no objetivo que vira a ser contratado. E vamos agora pensar na parte com o trabalhador, nessa relação. Basta simplesmente ter um contrato de gaveta ou no momento de que eu for contratar alguém,
eu preciso apresentar, fazer com que ele realmente leia o que está o contrato? O que você orienta na prática? Como deve ser feito isso? Com o trabalhador, né, pessoa CLT, você diz? CLT. CLT. É importante estar junto com o empregado, né, no momento que ele vir a ter conhecimento de toda a relação, né, de empregado, mas também explicar para ele o que é correto para você. Então, assim, eu acho que o óbvio precisa ser dito várias vezes para não ter nenhum ruído. É o preto no branco. É o preto no branco, exatamente. É importante que o contrato também não seja cheio de juridiquês, né? Eu sou muito a favor de uma maneira clara de contrato. Então é importante que o contrato seja de forma clara. Não é um contrato para as pessoas não entenderem, é um contrato para as pessoas entenderem, né? Então as pessoas precisam entender aquilo que está sendo aceito. E daí eu tive uma dúvida. Nós falamos sobre o regulamento interno e falamos sobre o código de conduta. Isso tem que estar anexado ao contrato? Sim. Dentro do contrato, não? Não, dentro do contrato não, porque são documentos com finalidades diferentes. Mas é importante que um esteja atrelado ao outro. Nas minhas consultorias, né, mensais, eu gosto de atrelar um ao outro. Então, ou seja, o contrato de trabalho faz menção ao regulamento interno e o código de conduta. E o regulamento interno faz relação ao contrato de trabalho. Por quê? Porque são 3 documentos imprescindíveis para uma empresa, né, para uma segurança jurídica da empresa. Então, ou seja, os 3 precisam estar em conjunto. Então, o que tiver no contrato tem que estar de acordo com o regulamento e vice-versa. Então, tecnicamente falando, são 3 pilares. Sim. O contrato personalizado, o código de conduta e o regulamento interno. Exatamente. Esse é o... Assim, abrir uma empresa, o que eu tenho que fazer? Vou começar por esses 3 pilares. Porque daí você já está começando, pelo menos, com 50% aí na frente de muitos, né? Muitos empresários nem têm conhecimento que tem essa possibilidade de fazer esses 3 documentos. Então, você já começando com esses 3 documentos, você já está na frente com toda certeza. Nós somos uma empresa aqui da parte da saúde e segurança do trabalhador, né, doutora? E daí tive outra dúvida, eu estou aproveitando aqui. Aonde que entra o documento pertinente aos EPIs? Então, no regulamento interno fala sobre também o uso do IPI. Tem que falar sobre o uso específico de cada IPI e a responsabilidade desse funcionário. Mas, em paralelo, também tem que ter o controle desse IPI. E o doutor sabe muito melhor que eu, né, que é preciso fazer essa verificação, tanto da validade do IPI, que daí isso é feito através tanto de ficha, ou também tem sistemas, né? Hoje em dia tem sistemas... Nós temos a Líder Medtech. Então, se você não conhece a Líder Medtech, está tendo dificuldade para controlar os EPIs, nós temos episódios sobre isso, e nós temos esse serviço. Entre em contato com a gente. Tem que aproveitar um pouquinho, Exatamente, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu sei que vocês já estão bem avançados, né, na tecnologia, então vocês têm um sistema que verifica a validade do IPI. Porque não é só ter o IPI, né? Muitos empresários falam, tem IPI, mas não tem a verificação de quando que acaba a validade do IPI. E com uma ação trabalhista, não basta ter o IPI e a ciência que o empregado recebeu. Precisa ter a validade. Então, ou seja, aquele IPI precisa estar apto para utilização. E a gente fala muito, quando vamos lidar com um cliente relacionado a IPI, que não basta você investir só na proteção. Você protege seus colaboradores, perfeito, ótimo. E cadê a sua proteção jurídica? Então, não adianta você não ter a ficha, você não conseguir comprovar, principalmente que aquela assinatura que está na ficha seja do trabalhador. Eu garanto, vou até perguntar para os empresários, empresário, olha a ficha de EPI que você tem aí dentro da sua empresa. Verifica com o RG do seu trabalhador, vê se confere a assinatura. Isso o juiz vai olhar na hora de uma briga judicial, não vai? Vai e deve olhar, assim, tanto o juiz como o perito, em caso, né, de eventual pedido de insalubridade. Então, ele verifica todos os requisitos. Se foi entregue o IPI, se o empregado sabe operar aquele IPI, que é importantíssimo. Sim, também. Se foi treinado, né? Por mais que seja o básico, ele sabe como operar, mas precisa ter a formalização de tudo isso, né, doutor? Exatamente. Se tem o CA, se tem o período de troca adequada. Exato. Precisa ter tudo isso, por quê? Porque às vezes
foi entregue tudo, mas não está na validade. Então é como se não tivesse sido entregue. Exatamente. E principalmente guardar as notas fiscais da compra do EPI. Porque se você não tiver a comprovação que você comprou aquele EPI, já começa tudo errado por aí. Então não compre na esquina, viu? Compre de uma empresa que realmente forneça toda essa documentação. E daí, então vai estar a parte de EPI, as orientações vão estar no regulamento. Exato. Toda a utilização do IPI tem que estar no regulamento. Não no contrato. Não mas no o contrato vai mencionar... Vai mencionar o regulamento. Então se você tem dúvida sobre regulamento, volta lá no episódio lá também. Doutora, e para finalizar, tem mais alguma coisa importante que você entenda necessário falar sobre a parte de contratos? Bom, contrato é importante para qualquer tipo de empresa, porque o barato às vezes pode sair caro. Então, às vezes, pensa assim, vou procurar um advogado, vai ser caro, né? Porque todo mundo tem ideia de advogado que é caro. Então, é importante fazer esse investimento para que a sua empresa consiga crescer com segurança. Então, você investindo num contrato bem elaborado, com o objetivo bem especificado, você consegue evitar tanto ações trabalhistas como também outros casos, né? Porque existem contratos para todos os tipos de negociação, né? Tanto no fornecimento, como também de materiais e etc., tanto também para a prestação de serviço. Então é importante você investir principalmente no contrato. Contrato é a raiz da sua empresa. Então, quando você abre uma empresa, você vai e faz o quê? Um contrato. Então é a raiz da sua empresa. Então, investir em contratos é a melhor opção sempre. E eu falo sempre que advogado que é bom, ele tem que ter uma visão como se fosse um médico de trabalho, na prevenção. Não adianta ter aquele advogado que depois que a bomba estoura, vem para resolver. O advogado de empresas tem que orientar o empresário a evitar os riscos. E com isso, prevenção. Até porque ninguém quer dormir, botar a cabeça no travesseiro e ficar sabendo que vai ter problema amanhã. Não é isso, doutora? Exatamente. Eu vejo, né, que os empresários que investem na segurança jurídica no modo de prevenir, eles conseguem crescer com mais segurança. Por quê? Porque eles não vão focar naquela ideia, eles vão gastar energia para aquilo que realmente importa, para crescer o negócio. Ele não vai ficar pensando, nossa, será que amanhã algum funcionário vai entrar com uma ação trabalhista contra mim? Não, ele vai investir na onde? Na onde que eu vou comprar mais empresa? Na onde que eu vou investir meu negócio? É isso que ele vai investir a energia dele. Ele não vai investir a energia dele em algo que não precisa, entendeu? E tem outro conceito que eu levo comigo. O bom empresário que quer ter sucesso tem que focar naquilo que ele é bom. Então, que seja produto, que seja prestação de serviço, foque naquilo. E se você realmente quer ser uma pessoa muito bem sucedida, tem outra fala, que você precisa ter 3 profissionais ao lado. Um bom advogado, um bom contador e uma boa pessoa imobiliária. Exato. Os 3 pilares de uma empresa, porque você tendo um bom contador, você consegue ter as finanças bem controladas, você tendo um advogado, você consegue ter toda a capacidade de segurança jurídica, e tendo a questão imobiliária, você consegue fazer investimentos. Exatamente. Né? Então, são 3 pilares importantes em qualquer empreendedor. Gratidão, doutora, foi maravilhoso ter você aqui. Te peguei aí de desprevenida. E para você que assistiu a gente até aqui, curta, compartilha, nos siga, aperta aí no sininho. Isso para a gente é importante para ver que estamos no caminho certo. E da mesma forma, teve outros temas que nós discutimos aqui, que faça sentido para você que está montando uma empresa, que pensa em montar, ou que já está tendo sucesso, mas ainda tem alguns erros estratégicos aí. Então, continue nos acompanhando e até a próxima.